Se achegue para cá, vamos começar, por favor. Seguinte, eu percebi, com tudo que foi falado, que, na verdade, a criação, para ela existir, ela precisa evoluir. Ou seja, quando Jesus fala que meu Pai trabalha até hoje, ou seja, que a criação ela ocorre o tempo todo. E a evolução, ela precisa, essa criação, ela depende do processo de evolução. É a mesma coisa numa escola, que se os alunos não seguem para frente, a vaga sobra, né? Falta vaga para as crianças do ano seguinte. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, que quando você se projeta para o futuro, você arrasta 1 milhão de seres junto com a gente. Mas a minha pergunta é a seguinte, que pode, principalmente o Crispim e o Sebastião perguntar, foi a partir de uma colocação do Crispim, que me fez perguntar sobre o grupo O Despertar da Consciência. O grupo Despertar da Consciência, ele cresce com um todo ao mesmo tempo, ou seja, são seres de evolução equiparada, e aí um vai puxando o outro. Como é que é a evolução de um grupo como o próprio Despertar da Consciência? Quando eu melhoro alguma coisa em mim, por consequência, tudo que está ao redor da gente ou do ser que está melhorando é uma evolução. Foi como aquilo que o nosso irmão anteriormente hoje colocou aqui de Gibran, Khalil Gibran. Tudo que se alimenta tem vínculo, e à medida que o alimento progride dentro da evolução em você e fora de você, já é por si só uma cadeia. Por quê? Porque você promove os reinos dentro daquilo que você consome. Agora imagina numas ideias que nós trocamos aqui. Então, por mais que ela seja um pouco a ideia primitiva, mas se ela está dentro do grupo para ser elucidada e trazer compreensão, discernimento e até fazer com que nós tenhamos uma virtude que pouco nós fazemos isso, a compaixão. Faz com que você traga aqueles que ainda não estão no seu nível e por isso que a ação do amor cobre a multidão de pecados, ou seja, ressarce. Deu para entender? Eu vou começar falando bem na pegada dele, depois a gente vai entrando na toca do coelho devagarinho. Então imagine um simples órgão do corpo de vocês. Está doentinho. Então ele precisa de tecidos saudáveis para a reconstrução do que foi lesado. E não pode ser qualquer célula que vai compor esses tecidos. Não tem como ser qualquer molécula que se apresente para compor as células. E átomos para compor moléculas, por exemplo. Sabemos que no átomo, nós chamamos de elemento pesado, tem nêutron, próton, elétron. Só que existem portais, escolas, entre o nêutron e um próton. Se todos os aluninhos do nêutron não conseguiram qualificar-se para ser próton, alguém que já fez essa etapa pode entrar pelo que nós chamamos de baryons. Ou entre o próton e o elétron, para a composição do elétron, se faltar dos elementos qualificados de um próton, tem um portal, escola chamado mesons. Só entra no festim e fica se tiver a roupa nupcial, se tiver a qualificação para tal. Então, por mais que Emmanuel narra, quando 1% dos lábios de Francisco Ortolã
transformar-se em seus atos de cada dia, do que ele fala do Evangelho, Emmanuel fala, a humanidade inteira será plenamente libertada de todo o mal. Será que é assim? De grátis? Eles, os demais? Tem ele como referência, será libertada se comer do pão que ele comeu, se passar pelo caminho que ele passou. Por isso que Jesus foi claro, ninguém vem ao Pai se não passar por mim, se não passar por todos os estágios que eu passei. Então não tem como ser diferente. Por isso, quando eu mudo, o mundo muda para mim, a minha visão de mundo que muda. À minha volta, o mundo vai mudando se alguém copiar os meus exemplos, se a minha mudança é real. Por isso, se existe no micro essa exigência, porque vocês sabem que muitas sementes não nascem. Não completou o ciclo de expertise dentro daquela árvore. Pode dar a melhor gleba, o melhor ambiente, melhores adubos, melhores cuidados, água, ar, luz, tudo, não nasce. E outras nascem e não sobrevivem, não têm expertise para tal. Outras sobrevivem e fica aquela coisinha raquítica em relação à árvore mãe. Outras até se equiparam e outras superam a árvore mãe. E é tudo que Jesus quer. Farão coisas maiores do que agora faz. Ele está sempre na torcida que alguém passe na dianteira. Comparando um Chico Xavier com Emmanuel, por isso que ele falou, será que ele é obsessor? E a pergunta foi, parecia mais obsessor do que mentor. Porque o mais evoluído era Chico. Só que um amigo, normalmente, não te censura. Tem medo de você melindrar. E, na realidade, não é amigo. Agora, Emmanuel é um amigo, é um parceiro espiritual que põe o dedo na ferida. Como é esse negócio? Ele acaba de internar a irmã dele na época falava de hospício mesmo, né? E fica lá fora chorando. Que negócio é esse? Lá tem mais 82 irmãs suas. Ou chore por todas, ou vai trabalhar. Entendeu? Então, quando um muda, então os cientistas que prepararam aquela pequena chimpanzé, mais de 3 décadas de treinamento, ela conseguiu entender que lavando a batata, lavando o alimento na água salgada, ficava sem a areia e teria um sabor diferente. Ela aprendeu e ensinou para a mãe, deveria ser o contrário. Que foi ensinando um para o outro, eles calculam que quando atingiu o 100º fazendo a mesma coisa, eclodiu a onda de experiência, ou da experiência, inspirando a próxima ilha a fazer o mesmo. E eles aprenderam, em pouco mais de uma semana, a fazer a mesma coisa que o Descartes ou os Descartes faziam. E no decorrer de um ano, o mundo inteiro, dentro daquela espécie, estava lavando a batata antes de comer. Por isso que o exemplo de um transforma o contexto que quer copiar aquele exemplo. Agora, se não quer, nem Jesus, se vier pessoalmente, a pessoa muda se ela não quiser. Então, quer dizer o seguinte, que da mesma forma que eu posso me arrastar, né, ou ser arrastado pelo contexto, buscar, proposta legal, eu também posso ser expulsa do contexto para que eu possa fazer a minha morada num outro lar, num outro corpo, como Jesus fala, atirai-vos eu esqueci aquele termo, né? As trevas exteriores. Seria isso, né, Sebastião? Então, a criatura que entrou no festim sem a roupa nupcial não queria mudança, queria os benefícios. Então, amarre-a, ataie-a de pés e mãos e lance-a às trevas superiores. Quer chegar aqui, vai reencarnar até conseguir a roupa nupcial, aí você fica. Então, as trevas exteriores significa reencarnação ou encarnação, quando preferir. Então, por mais que nos apresentemos de boa vontade para participar da cozinha, boa vontade não basta.
eu tenho que saber o que acontece lá, o que eu posso fazer de fato para ajudar sem desajudar. Por mais que numa construção apareça todo mundo para trabalhar de grátis, muita gente vai estar mais atrapalhar do que fazer acontecer. Por isso, quando nós nos esforçamos para viver o que pregamos, isso gera forças, estímulo na consciência, no psiquismo daqueles que estão predispostos a fazer o mesmo. Mas eles precisam ver o que está acontecendo na minha vida. Não é só eu falar. Vai analisar a minha vida como um todo. Se realmente o que eu falo, eu me esforço para vivenciar, mesmo que seja o mínimo, não é a quantidade. Entre fazer uma pequena atitude e 1 milhão delas, o que vale não é a quantidade, é o esforço bem direcionado que eu faço na menor das atitudes. Então, o convencimento é como se fosse um combinado entre o meu pensar e sentir, falar e agir. Para se destonar, ao invés de eu atrair, eu posso dispersar. Boa noite, meninos e meninas. Foi uma posição dada pelo Crispim sem estar fazendo julgamento. Apenas passou algo à minha mente que agora eu estou fazendo a pergunta, quem quiser responder. Você falou que quando eu digo para alguém, eu te amo, esse amor ficou nas costas, mas Divaldo diz, diga, eu te amo, mesmo que não venha do coração, porque é um treino. Aí você fala que ficou lá atrás, mas ele não tem etapas de fortalecimento, então ele não vai ficar lá atrás. Alguém vai pegar e vai continuar com esse amor, não é isso? Claro. Você só virou as costas. A ideia que eu queria dar é que você virou as costas para o amor. Mas não é o fato de você virar que o amor vai se desvanecer. Ele vai atuar. E se quem ficou pelas minhas costas, ele pode receber, ter o discernimento e aproveitar. Porque o amor é uma energia imanente, permanente e ativa em todos os níveis de vida, física, emocional, mental, espiritual, intelectual e assim por diante. Boa noite. Primeiro agradecer a esses seres de luz por tantos ensinamentos e compartilhamentos. Pode pegar um pouquinho assim? Pode. Eu estou vendo seres de luz. O Crispim, comentou de manhã a respeito do aceitar as ondas, As ondas fazendo assim uma relação com essas ondas que vêm e vão, e tudo mais. E surgiu uma pergunta naquele momento que é assim. Aí o Crispim, qual dos três quiserem contribuir, Qual a diferença entre nadar contra as ondas, nadar com a onda e deixar a onda me levar ou nos levar? Sincronismo, sintonia e compatibilização são aspectos que a gente tem que ter consciência daquilo que você está operando ou recebendo. E para isso, se você não tiver sintonia com as ondas que o amor nos fornece, qualquer uma delas você pode usar. O que vale é a intenção dentro daquela frequência, daquele propósito e daquela ação. É o meu ponto de vista. Posso colocar um ponto no seu conto? Perfeito. Vamos lá. Disseram a Buda
que não havia morte, nem doenças, nem tristezas. Mas a Abraham Lincoln já afirmara: engana-se ou engana parte do tempo todo o povo, e engana parte do povo todo o tempo. Agora, enganar todo o povo todo o tempo não dá. E por mais que permitiu que ele saísse na cidade, falou: mas esconda todos os velhos, todo mundo, os enfermos, os deformados, para que ele não veja. Só que ele viu. E iniciou a busca por um caminho equivocado para o que ele queria. Era certo para aqueles que buscavam dentro daquele formato, ficar sem comer, sem tomar banho, sem comer nada vivo. Hoje a gente sabe que tudo é vivo, até o que pensa que é morto. Mas num dado momento, ele vê um simples musicista ensinando, dentro de um barquinho, um aluno a tocar. Olha, se você esticar muito a corda, ela arrebenta. Se você soltar demais, não tem som. Ele viu, é o caminho do meio. Eu estou esticando muita corda porque eu já não tinha nem forças. E poderia beber água um pouquinho, mas não podia nem lavar o rosto. E nessa hora ele lavou o rosto, foi o suficiente para ser expulso. E já que ele teve a coragem de sair do mesmismo perturbador, a sacerdotisa que conhecia o psiquismo humano, ofereceu a ele um prato de arroz cozido, na verdade, uma tigela de arroz cozido com leite. Falou: mas não pode comer, eu estou roubando o leite do bezerro, e o arroz morreu. E ela entrou no psiquismo dele e mostrou toda a cadeia alimentar. Falou: o capim não morreu em vão. Ele escolheu vivificar a vaca. E ninguém roubou o leite do bezerro. Ela produz um tanto a mais para doar. Tanto que eu já fui retireiro, já ordenhei. Você pode se esforçar ao extremo para tirar todo o leite da vaca. O que é do filhinho dela, ela esconde. E olha, tem umas que esconde tudo. Que não sabe fazer o carro, não te doa nada. Dependendo do jeito que a gente trata. E ele, naquele momento, duvida. Pois, se isso que ela está dizendo é verdade, então essa tigela vai andar contra a onda. E andou. Então, se é verdade, você anda até contra a maré. Todo mundo está indo, deixando a vida levar, deixando a onda levar. Ele escolhe, como o peixinho vermelho lá da obra de André Luiz por Emmanuel, escolheu andar noutra frequência. E isso o tempo todo estamos. Então nós podemos deixar, como a maioria, a vida nos levar. Ou escolher levar a vida para o porto que queremos desembarcar. Ou, dependendo da situação, lembrar: a maioria crucificou Jesus. E estava equivocada. E às vezes, é só imaginar, ele era o único que estava com a verdade. Porque até o que mais o considerava, dizia que o mais amava era Pedro, e o negou por 3 vezes. Agora, tente imaginar se todos não o negassem, todos teriam morrido. Entenderam mais tarde, e depois que entenderam, pregou para mais alguém, mas morreram todos. E hoje, às vezes a gente passa pela crucificação, mas já aprendemos, como uma lagartixa, construir um rabo novo. A gente perde o rabo, constrói outro, perde uma perna, porque agora provou que a salamandra, você corta o rabo, corta a perna, põe a perna no lugar do rabo, o rabo no lugar da perna, ela faz a perna com o rabo e o rabo com a perna, e vida que segue. Se nós já fomos uma, então a gente vai enfrentando esses desafios. Tem alguém, gente? Não precisa perguntar a todo mundo de uma vez. Francisco, né? Vocês, o centro de vocês não foram o primeiro que se desvinculou
da federação. O nosso centro já tinha esse propósito e foi perseguido. Então vocês não foram o primeiro, não. Nós já... Agora, como Constantino lá atrás, né, que preparou a Igreja Cristã a moldes do governo dele, e nós sabemos da amada dele. Então, o que nós vemos, eu venho de Marília, né, que é um centro bem tradicional, mas sempre tem no centro uns avatares que estão sempre trazendo novo e não deixando de abastecer as pessoas de informações novas. Mas o que eu vejo em centros, você falou em bispos, né, mas caciques mesmo, formadores de opinião, e que a qualquer momento eles afastam esses seres, né, desse plano, porque muitos não aceitam nem os livros complementares, inclusive o do Chico, né? Então eu queria que você comentasse daí, por nosso amigo Crispim, né? Chico se foi, tem um monte esperando o retorno dele. O Saibaba, você contou uma coisa que me marcou bem, as separações das nações dele, o México, Brasil. Então ele estava preparando avatares para cada um desses daí. Ele se foi. As pessoas, Divaldo, tão recente aí, né? Mas eu acredito que as pessoas começam a se prender em alguém que seja o salvador da pátria. Então estão esperando o novo Chico, estão esperando o novo Divaldo e Saibaba, né? Será que ele deixou pessoas lá que vão dar continuidade? Então eu queria que você comentasse daí. Porque senão, o propósito hoje do ser consciente, então a pergunta é daí para você. Agora, nós sabemos o presente eterno que vai ser o trabalho de ontem, né? Que é o ser consciente. Então, o ser consciente, aquele que viaja no presente, vai lá na sua superconsciência e que traz aquele conteúdo da sua essência, vai lá no passado que está atravancando assim, a alma, seria um eterno presente dessa situação. Ele não pode depender de seres, de avatares para aparecer. Então, o espiritismo renovado, não sei se eu estou usando a palavra certa, ele não pode ficar sempre dependente de um ser que venha, que nem nós temos hoje na política, né? Nós estamos querendo que alguém, um homem, venha e salve o Brasil. Então nós temos isso daí já preso nos nossos clichês, que alguém vem e resolve o assunto meu, o assunto da minha doutrina, o assunto do meu país, o assunto do... Entendeu? 3 minutos. Realmente, essa colocação é assim, a gente chama lá de bispo, de cacique, mas é como o Sebastião disse agora há pouco, a gente não está preparado para o novo, a pessoa não está preparada para o novo. Acho que foi o Dr. Bezerra de Menezes que falou, o espiritismo é para todos, mas não é para qualquer um. Porque realmente é difícil você entender que espiritismo não é religião. Não é religião, né? Ela tem a ciência comprovando os fatos, a filosofia relatando os fatos e Jesus como guia e modelo. Mas não necessariamente ela é uma religião. Então as pessoas não conseguem entender esse apego que você falou agora. Faz sentido, a pessoa está esperando um salvador, porque a gente quer uma religião que salva as pessoas. Isso não existe. A salvação é individual. Eu tenho que buscar a minha salvação, eu tenho que buscar a minha libertação, eu tenho que buscar sair literalmente do átomo ao anjo, aí, como se diz, né? A gente precisa buscar individual, a evolução é individual. Eu não faço minha esposa evoluir, meus filhos evoluírem, nem eles me fazem evoluir, é individual. Eu posso mudar o meu comportamento e servir de exemplo para eles. Se eles quiserem, eles vão seguir. Caso contrário, é cada um no seu tempo. Então, realmente é uma busca incessante de um salvador. E não existe esse salvador. Existe cada um se libertando e encontrando a sua verdade.
Como é que é seu nome, irmão? Eu esqueço. É Luiz. Ô, Luiz. Hoje, na hora que você tocou no dedo, não foi nenhum tipo de gozação, não. Foi que me chocou um pouquinho dentro do dedo aqui, mas isso sai fora da pergunta. Depois nós respondemos ela. Ou tentamos. Você perguntou sobre o Sai Baba, qual foi? Então, a continuidade. Quando ele era Sai Baba de Sirde, que era a foto que eu procurava para mim tê-la comigo, como eu a tenho hoje, ele já afirmou: vou desencarnar, daqui a 8 anos estarei reencarnado e vou identificar todos os meus discípulos. E aconteceu, inclusive, aquela que trabalhava para ele. E aí depois, agora no ciclo dele, ele falou: volto de novo daqui a 8 anos depois do meu desencarne. Até quando eu sentei aqui, ele me perguntou: Sai Baba já está? Falei: já está dentro da programação dele, provavelmente na Índia, e já sendo procurado, porque muitos ficaram para isso. E a instituição dele, eu não sei te responder, mas ela existe, está em ativo. Como eles fazem isso e tocam, eu não sei qual o processo lá dentro em termos de administração. Mas ele está cumprindo o ciclo dele, porque o propósito dele como avatar é libertar 2/3 da humanidade. Libertar. Então, o problema que nos ensinaram através dos processos religiosos, vindo do tempo que você falou aí, da madame lá, né? Porque o homem acha que manda, mas quem manda é a cacife, né? Até hoje. Não, a gente quer dizer que, não, lá em casa quem manda sou eu, mas no fundo a vara da vassoura fala mais alto. E a gente acaba obedecendo, porque a vida, como ele colocou hoje, é um compartilhamento. Tem hora que você tem que ceder, outra hora que você quer impor, e a vida e isso que traz a alavanca da evolução. E, consequentemente, provavelmente eu posso te dizer que ele já está na Terra para isso, cumprir o dever dele. Respondi? Respondeu. Eu vou só colocar uns pontinhos no conto dele. Esta jovem senhora, na realidade, não sei se alguém colocou um ponto no conto, ela não deixava ele desencarnar. O Baba de Shirdi. E já que não deixava, ele falou: só tem um jeito, eu mando ela para a cidade comprar alguma coisa, na hora que ela vai, e eu saio pela tangente. E dizem, aqueles que o estudam mais profundamente, falam que foi isso que aconteceu. E quando ficou sabendo que ele tinha voltado, falou: não acredito, vou lá desmascarar esse farsante. Disse que foi com a roupa, só ficou com os olhinhos de fora, no meio da multidão. Aqueles que dão um tempero diferente. E pronta para... E de repente, ele olhando para a multidão: você aí, esses olhinhos não me enganam. Devolve meu troco. E ela foi lá para desmascará-lo. E agora foi programado também, não foi muitos anos não, né? Era em torno de 8 anos, um pouquinho mais. Às vezes, dependendo da situação, Joana de Anjos é para ter encarnado em 2015. Eu sei que ela veio em 2015. Agora, para quem não estuda a obra de Joana de Anjos, acha que Joana é que vai vir. Ela falou que quem encarna é um ponto de autoconsciência pura. Ela pode estar lá e ser a mentora dela, como foi com Leon Denis. Ele foi Jerônimo de Praga, fiel escudeiro de Allan Kardec, que na época Ian Hus, ou Jean Hus, ou João Hus. Mas quando Leon Denis, que admite na sua própria obra, principalmente em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que quem está encarnado é uma diminuta fração, Denis encarna, ou reencarna, e o Jerônimo de Praga foi o mentor dele por 50 anos. Ele não fica esperando mentores de fora. O mentor é a nossa própria consciência, que chamamos de anjo da guarda e tudo mais. Agora, se eu não tenho ainda esse grau de evolução, eu vou ter que terceirizar essa função. Se eu não tenho essa capacidade.
Mas normalmente sou eu que vou encarnar parte do meu psiquismo e vou coordenar. Sou eu o maior interessado pela minha própria evolução ou da minha prole, nesse sentido de frações. Frações que encarnam sem se desligar da consciência. Pode até não ter uma experiência que a última encarnação, a última centelha, teve na nossa experiência. Pode ter até menos, que é o caso que Leon Denis comprova isso, porque lá na situação, uma que estava encarnada estava deixando o corpo morrer. Você já viu essa história lá no programa do Ser o Destino da Dor. Então, se está deixando o corpo de morrer, alguém assume e fala, nós precisamos desse corpo. Nós, plural. Então, eu estou assumindo, ficou 4 anos consertando o corpo. Agora, se o espírito é lúcido durante 4 anos, foi capacitar esse alguém para reassumir. Mas antes de reassumir, alguém que manifesta-se intitulado moleque. Não tinha consciência das duas que fazia parte do mesmo clã, do mesmo psiquismo, da mesma realidade, do mesmo espírito. Então isso não é novo, isso é milenar. Agora, acreditar nisso ou não vai fazer mudar a realidade que é. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Hoje, na hora que eu e o Rô, nós estávamos vindo e nós estávamos realmente falando sobre anjo de guarda. E o que a gente estava comentando é, quem seria meu anjo de guarda? Nós já fomos anjo de guarda de alguém. Essa pessoa que hoje é meu anjo de guarda, um dia ele vai estar encarnado e eu vou ser o anjo de guarda dele. E é uma dúvida que a gente tem. E agora, o Sebastião disse que o nosso anjo de guarda é o meu próprio espírito, porque eu sou uma centelha encarnada. Eu gostaria de entender isso melhor. Não vim para facilitar. Eu sou prima do Chacrinha, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Trazer o Marquinhos para explicar para ela. Então vamos de uma maneira bem simples, Joana de Ângeles. O espírito tem quase a idade do universo, segundo a autora. O espírito. Ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. O espírito. E eu sou o quê? Eu não sei nem curar uma unha encravada. Então eu não sou o que chamam de espírito, sou alguém dele. E ela dá um exemplo assim. Imagine o espírito como se fosse um pé de laranja, daquele bem robusto e produtivo, repleto de frutos. Agora imagine a alma como uma única semente de uma das laranjas, daquelas laranjas que dá bastante semente. Por isso que ela fala que é um ponto de autoconsciência pura. Agora nada impede de você, a semelhança do que acontece na fecundação, de 200 a 500 milhões de espermatozoides são disparados. Só um tem a chave, não é aquele que chegar mais rapidinho lá. Não é uma disputa de corrida. Só entra quem tem a chave. E normalmente quem mapeou e escolheu o espécie mais de acordo com a sua necessidade é o encarnante. Se ele tem expertise para isso, ou a equipe que está responsável por ele, conforme consta na obra Missionários da Luz, capítulo 13, de André Luiz. Então, se assim é, o que vai acontecer com os demais? Inicialmente vão servir de alimento para a multiplicação celular, principalmente as primeiras multiplicações, e vai todos participar. Então encarnou uma falange inteira, encarnou. Então imagine a beleza disso. Então você envia um pensamento, porque Kardec fala que quem está encarnado é um pensamento. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Ele só encarnou uma diminuta fração na forma de um pensamento. Ele é impedido de enviar um outro pensamento para juntar-se com você e te fortalecer? Então, de acordo com o seu propósito, com a sua capacidade, ele vai enviando reforços conforme você coloca a mão na massa.
Por que a nossa consciência se expande quando a gente enfrenta os desafios? Então, alguma coisa está vindo dessa consciência profunda e isso é fato. Porque isso aconteceu com N seres. Vamos dar um exemplo simples. João o Evangelista não desencarnou, é o único que morreu de velho dos 12, não desencarnou pregando o Evangelho para o ar, para o fogo, para os peixes, para tudo. Imagina o estado evolutivo. Agora ele volta, prostituto, beberrão, arruaceiro, vai para a guerra. E eu falo sempre, só volta da guerra por 2 motivos. Ou você foge covardemente, ou você mata. Não tem outra saída. Eu não vejo outra, já fui militar. E de repente, ele acorda, lendo um livrinho que parecia, na época eu não sei se tinha o Evangelho já em formato de livro, mas parece que já tinha, que tem mais de 1.500 anos mais ou menos a Bíblia em formato de livro. Vamos supor que isso fosse algo que tocou. E ele acorda. Quer dizer, ele criou uma ambiência e alguém do universo dele eclodiu. Porque é tudo que nós estamos fazendo, criando a ambiência como se fosse um festim, para que essas realidades íntimas venham auxiliar-nos, venham acelerar o nosso processo evolutivo. Então, quando nós percebemos que é tão simples, às vezes parece complexo, morremos de sede à beira do poço. Porque basta de nossa parte uma tomada de decisão. Eu quero. E com sinceridade. Aí a capacitação vai acontecer fora do corpo no desdobramento. Foi o caso dessa jovem senhora, meio dormindo, meio acordada, no desdobramento real, ela vendo passar como um filme a causa do que estava acontecendo com ela. E sabendo que estava sendo auxiliada, viu todo o processo sendo desenrolado e reprogramado, ressignificado e dando a ela uma nova oportunidade. Agora eu te pergunto, o caso da Andréia em Araçatuba, o útero repleto de miomas, sem chance, segundo a ciência, de engravidar. Quase enlouquecida, porque a cirurgia estava marcada para a semana seguinte. Pedimos para suspender, que não era tão urgente. E ela é engravida na semana seguinte. E a Heloísa, ela já é campeã brasileira de karatê. E agora, nas preliminares, ganhou medalha de prata para disputar o campeonato outra vez. Mas quem fazia artes marciais sou eu. Os pais dela não tinham nada a ver com artes marciais. Quem é que está no universo dela, no psiquismo dela? Quem encarnou naquela realidade? Só uma fração da consciência? Ou eu tenho parte nisso? Então veja o tamanho da responsabilidade. O Francisco sabe que quem põe as mãos sobre alguém para aplicar um simples passo, parte do universo dele já está no universo da pessoa. E se ele não cuidar do seu comportamento dali para frente, ele pode mais desajudar a pessoa do que ajudar a partir dali. Quando as nossas mestras da cozinha, as avatares do alimento, parte da consciência delas está no alimento. Está vindo para o nosso psiquismo. E elas não estão nem um pouco preocupadas se vão voltar. O que importa é que elas se multipliquem. Porque nós estamos todos conectados. Por isso que ninguém olha para o outro e depois pode dizer: eu sou igualzinho antes. Não. Jamais você será igual era antes de olhar para um simples elemento, por mais estático que pareça. Parte do seu universo já foi para o dele, parte dele para o seu. Por isso que quando o espírito já tem essa habilidade e capacidade, ele, segundo André Luiz, está na página 145 de nosso primeiro livro, a Paula pode ir providenciando. Então, quando o espírito desenvolve em mais altos degraus domínio da tua mente,
e das leis que o Sai Baba dominava com maestria. Por isso, pode abrir. Por isso que dificilmente pode acontecer de achar a mãe e o pai do novo Sai Baba. Porque ele já sabe fazer o corpo sem precisar terceirizar. Porque ele construía pernas inteiras de alguém que chegava lá com uma e saía com duas. Página 145. Então, quando ele domina, ele gerencia a própria reencarnação sem transferir nada. Quando tem essa habilidade, ele não precisa de um útero. Como o moço que ele falou lá de Júpiter, tinha 6 meses que tinha desencarnado no planeta Terra. Mas como pode você estar com 30 anos se tem 6 meses que desencarnou daqui? Mas aqui o tempo não é igual daí, e a coisa aqui não é bem o que acontece. Eu creio que lá, pela evolução que nós sabemos, eles fazem o próprio corpo. Só que sou eu que estou fazendo o meu corpo, eu sou o mentor desse negócio. Ela vai dele. Está no livro Entre a Terra e o Céu. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais alto degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesse caso, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de lutas que nos é conhecido, e por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação, sem subordinar-se a ele. Agora, se eu estou começando, aí eu preciso de um mentor, de um anjo da guarda, porque eu estou como um aluninho no jardim da infância. Aí eu preciso que alguém me conduza até eu aprender a andar por mim mesmo. Enfim, a pessoa tem anjo da guarda ou não, de acordo com a evolução O estado evolutivo dela. E normalmente esse anjo, eu e ele, é Kardec. Prepara lá, página 39. É Kardec. Eu faço parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. E vamos, na pior das hipóteses, naquela que tem menos possibilidades, que eu seja um átomo no dedão mindinho de Francisco de Assis. Eu faço parte dele. Se eu não dou conta ainda do meu clã, ele é o responsável por mim e por milhares de outros. E esses avatares estão dentro do Cristo. E são partes desse organismo imenso. Está na Revista Espírita, setembro de 1868. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui, propriamente falando, a alma da Terra, da qual cada um faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Então, no caso da Terra, uma consciência una, que acolhe todos os outros dentro de si. Por isso, Paulo de Tarso, somos células do corpo do Cristo. Então, se eu não tenho ainda a habilidade como célula para me conduzir, a consciência que rege os tecidos vai ser a minha mentora. Como tecido, se eu não tenho habilidade para coordenar os meus próprios movimentos, a consciência do órgão é a minha mentora, responsável por mim, e assim sucessivamente. Mais alguém? Eu fico me perguntando, às vezes, muitas vezes, né, qual a finalidade da minha vida hoje. Porque a resposta eu sei, sou eu mesma. E mediante tudo que vocês falaram, né,
eu compreendo que depende só de mim, né? Essa mudança, esse evoluir, né, que a gente vem buscando. E sinto muitas dificuldades, conforme vocês foram expondo, cada um às vezes me fazia pergunta, conflitos, né, daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço. Isso é muito normal, né, nesse processo, acredito eu. E eu sempre penso que eu quero ser aquela frase de Joana, né, luz, deixar uma luz por onde eu passo. Mas como é ser difícil, né? Porque eu tenho que ser essa luz, né, para que eu possa deixar. O desejo é imenso, mas ainda eu não sou essa luz, né? Então, eu tenho tudo que foi falado, a gente já conhece, a gente já estuda há 30 e poucos anos, né, Sebastião? Então, quer dizer assim, mas ainda eu me vejo pequenininha, com muitas dificuldades, né, de fazer aquilo que minha alma deseja que eu faça, né? Então, esses estudos só me reforçam, né, que eu tenho que continuar, né? Estou fazendo, né, no meu jeito, com a pouca experiência, às vezes, né, que tenho, mas eu não desisto. Estou aqui, né, sempre busco, e então isso para mim é gratificante, né? Poder estar aqui, poder ouvir tudo isso novamente, para que eu possa cada vez mais reforçar isso dentro de mim, né? E desistir. Muita gente que me conhece, né, que vive mais na matéria, fala que eu não sou um serzinho desse mundo, pelo que eu falo, pelo como eu ajo, mas eu falo sou e tenho muita dificuldade ainda, né? Mas para mim é isso. Eu só tenho que agradecer a todos vocês pelo que já recebi, que vamos receber mais, né, ainda, e que eu possa realmente fazer essa mudança, continuar, né, nesse trabalho interno comigo mesmo. Ela quase nos convenceu, né? Um lixo mental, Miramês. É banquete suculento para quem está na retaguarda. Então, por mínimo que seja o que você está fazendo, você serve de referência para milhares de seres. Então, por mais que foi sofrido para Santa Mônica não convencer no tempo dela Santo Agostinho, ele acordou no tempo dele. Por mais que fora tão sofrido Paulo de Tarso perseguir, prender, executar quem acreditava no Cristo, ele era fiel ao que ele acreditava, ele era um oficial da lei. Ele não estava fazendo nada de errado. Disseram para ele que Jesus era um arruaceiro, e quem anda com arruaceiro, arruaceiro é. Por isso nós vamos acordando conforme a vida vai nos capacitando e as provas que são preparadas ou nos enviadas para testar se eu já posso mudar de grau, se eu já posso avançar um tanto mais. Porque o bem-estar, a saúde plena, todos ou a maioria quer. Agora, pagar o preço, talvez não. Quando se fala o ideal é o chá sem açúcar. Às vezes o paladar pode recusar, não pode? Mas Allan Kardec, o professor de medicina, segundo José Herculano Pires, Dr. Charles Richer, foi médico e clinicou por algum tempo. Ele disse que o sabor depende da educação do paladar. Então, se eu educar, eu tomei o chá, até estranhei. Falaram que era sem açúcar, eu falei, mas está doce. Eu ponho o tempero que eu quiser, porque o que dá cor e sabor, segundo Kardec, Livro dos Espíritos, questão 32, é as moléculas, são moléculas. Depende da conformação molecular.
E se eu tiver a paciência de não engolir, deixar ele brincando na minha boca e eu começar a fazer o processo, eu mudo a conformação molecular e vai ter o doce, vai ter o sabor que eu tiver a capacidade de imprimir nessas consciências que estão a serviço. E quando a Carmen enxergou 3 seres de luz, nós somos. Se vocês pensam que não são, problema de vocês, porque Bezerra de Menezes falou que tudo que existe é feito de luz. Então somos seres de luz. Podemos não ser virtuosos à altura que espera, mas somos um amontoado de luz, porque matéria é luz coagulada. Então podemos não ser aquela luz, aquela coisa, né, que deslumbra os outros, mas temos o nosso pontinho que está expandido. Eu tenho uma pergunta. Tem muitas perguntas, não estava nem querendo esperar o microfone. É possível alguém impedir o outro de desencarnar? Como você está, até o Sei Baba, que já era, né? Tinha alguém impedindo ele de desencarnar? É possível? O que fizeram com Chico, com Divaldo? Isso, o apego. Nós já vimos muitos casos. Um dos que mais nos chamou a atenção, no hospital, a mulher já tinha sido operada várias vezes, até nem cicatrizava mais, estava aberta. Pede para eles me deixarem em paz. Eu pensei que era algum obsessor, né? Só que era a família. E pedimos se era possível eles saírem. Eu não lembro, na época foi você, Clotilde? Cadê a Clotilde? Eu e a Clotilde. Fizemos o que sabíamos fazer, a espiritualidade fez a parte. Eu acho que antes de chegar lá embaixo no hospital, a mulher já tinha... tirou e demos força para ela, porque o indígena, se a pessoa está fraquinha, não tem força nem para desencarnar, alguém, porque eles não usam roupa, bumbum quentinho, senta assim na região umbilical, dá força. Se não tem isso, pode ser uma gemada mesmo. Você bate lá o ovo e tal, coloca aqui, dá uma força à pessoa. Por isso, o nosso apego faz a pessoa sofrer sem necessidade. Presenciamos, essa eu acho que a Clotilde não estava presente, a pessoa pronta para ir. Vamos ajudar, então não desenlace. E falamos o que ia acontecer. A hora que eles viram o que estava acontecendo mesmo, arrepiaram e não apanhamos. Tivemos que refazer a coisa. Falei, só que tem uma coisa, vocês vão ficar com um vegetal em cima da cama, porque ela já vazou. A consciência já foi. Vocês querem um vegetal que vocês vão manter o corpo, ficou uns 15 anos. Você cuidou? Como deveria ser cuidado? Por isso, tem outra senhora com um tumor enorme no cérebro, a família não deixava ir embora, ela já tinha ido. O corpo estava lá, por conta deles, até eles deixaram partir. Então, muitos espíritos desencarnam, quem mantém o corpo, a família. E quando se tocam, toma consciência, liberta a pessoa, ou o corpo termina o desenlace. Me lembro de uma situação que eu vivi o ano passado. Aqui em São José do Rio Preto, uma amiga ligou para mim, lá em Fernandópolis, falou assim, você pode conversar com uma amiga minha? O marido dela está na UTI. Tá bom. Eu estava no estacionamento do supermercado, liguei para ela e ela me contou a história, que o marido, há 30 dias, ele foi fazer uma cirurgia e há 30 dias ele estava em coma. Os médicos falaram, não faz sentido nenhum, ele está bem, poderia ter acordado e ter ido embora. Falou, ele não tem absolutamente nada. E eu expliquei para ela por telefone que ele tinha que ir embora. Eu falei assim, olha, hoje à noite, pega você e sua filha, faz uma prece e conversa com ele. Lá dentro do hospital, lá fala assim, olha, se você tiver que ir, fica à vontade, nós vamos sofrer, mas nós queremos o seu bem. Se você tiver que ficar, que volte para nós. Era 11 horas quando fizeram isso, 1 hora da manhã ele desencarnou. Aí ela se sentiu culpada pelo fato de falar, será que eu não matei o meu marido? Eu falei, não, você só libertou ele, tá tudo certo.
E até hoje eu tenho amizade com ela e nunca conheci pessoalmente. Olha que interessante. É só uma coisa. O André Luiz, Entre a Terra e o Céu, fala da falsa melhora, né? A pessoa fica ótima. Nossa, fulano melhorou. Aí, de repente, fumba. Agora eu já posso voltar para casa, já posso ir para a roça e vai todo mundo. Mais alguém? Então vamos encerrar. Então vamos dar a honra do nosso Francisco fazer uma oração e vamos direcionar toda a vibração amorosa, não só para as artistas, porque cozinhar é uma arte, para esses seres que preparam o alimento, que é a maior responsabilidade, para o seu Luiz, Dona Isabel, toda a família, para o ambiente que nos acolhe, essa família que nos acolhe, e tudo e todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Só temos a agradecer por esse momento em que estamos aqui reunidos em nome do Deus que habita em nós. A nossa gratidão a todos esses que foram citados, porque cada um cumpriu a sua parte com um imenso carinho, e estamos aqui para o nosso aprendizado. E pedimos para que a centelha divina que habita em nós liberte completamente a nossa mente para que consigamos entender o ser que somos. A nossa gratidão por esse evento e que ele se repita com cada vez mais pessoas dispostas a libertar-se de si mesmo. Gratidão por tudo. Que assim seja. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.